A TV Interior começa hoje um programa semanal Diálogos. E nós temos um convidado aqui, o Dr. Júlio Carvalho, uma personalidade da cidade e que a gente sempre tem condições de conversar sobre ele, sobre qualquer assunto. Até porque eu estudei com ele no ginásio, no científico. Eu só não fiz medicina e também não fiz mais nada, né? A minha vida foi levada para outro lado e eu acabei não estudando. O Júlio continuou como médico, estudando medicina, e depois voltou para Cantagalo. Nessa sua trajetória de sair de Cantagalo, ir para o Rio, que diferença você sentiu na época? Porque o mundo naquela época era outro, né? Não tinha TV, não tinha rádio. Rádio tinha, não tinha TV, e não tinha internet muito menos, né? E celular não existia. Qual foi a diferença que você notou de Cantagalo para o Rio de Janeiro, além da grandeza de... Ô Celso, antes de eu responder isso que você está me perguntando, eu queria falar um negócio. Foi uma pena você não estudar medicina, porque eu sempre achei você um cidadão inteligente. Você seria um bom médico, provavelmente um bom clínico, viu? Mas você falou que não fez nada, não. Você fez muita coisa, rapaz. Você teve uma participação ativa em várias coisas. Então, na área da educação, você foi longe. Você andou tanto pelo Brasil que o nosso amigo Geraldo Arruda Figueiredo chegava a dizer que você tem espírito de cigano, de tanto que você andou. Na realidade, depois que eu saí de Niterói e fui para Brasília, né? Aí eu percorri, só não conheço 2 estados brasileiros com essa minha vilegiatura, né? Pelo Brasil, atendendo os clientes que eu tinha. Mas em Cantagalo, nós saímos daqui em fevereiro, eu saí em fevereiro, não sei se você saiu antes, de 55. Você foi fazer o pré-vestibular, não é isso? Foi. Nós terminamos o científico no final de 54. E você foi, e eu também. Lá, depois chegou o Joãozinho, Dr. João Guzzo. Né? E o Geraldo também foi com a gente. Foi fazer Direito e era também o escrevente, ou escrivão, não me lembro bem, do cartório que era da esposa do deputado Walter Vieitas, Dona Lígia, né? E a partir desse núcleo, eu, você, Geraldo, Joãozinho, nós tínhamos sempre uns encontros ali nas barcas de Niterói, tinha um bar. Aquele bar que tinha do lado da estação, exato, que a gente olhava, via o mar na frente. Que não tem mais, né? Pois é, mas vão acabando com as coisas boas todas, né? Você lembra que aquilo ali era agradável, a gente ficava batendo papo, tomando uma cerveja, comendo um salgadinho, vinha aquela brisa marítima, né? Mesmo no calor. Quer dizer, vão destruindo tudo, vão desumanizando as cidades, é o que acontece. Como tinha também no final lá da praia de Caraí, aquele prédio que tinha a forma de que o pessoal chamava ferro de engomar. Não sei se você lembra dele. Trampolim? Não, era no final da praia mesmo, que ia para uma ponte ia lá para o lado de São Francisco e a outra ia para uma rua perpendicular à praia. Ali tinha um prédio que ele atrás era largo e ele afinava. O pessoal dizia que era ferro de engomar, por causa do formato dele. Ali também outro ponto agradável, né? A gente, depois do trabalho, batia papo ali, conversava, né? Falava da vida dos outros, lembrava as coisas de Cantagalo, todo mundo saudoso, né? Essas coisas vão acabando, rapaz, vão desumanizando tudo. Agora é prédio de apartamento para vender os apartamentos e dar lucro para as imobiliárias, e o negócio cada vez mais desumanizado. Os prédios com grade na frente, né? Sim. Todo mundo com medo de todo mundo. Mas vamos à pergunta que você fez. Eu tive 2 passagens assim no Rio de Janeiro. A primeira foi quando nós terminamos o ginasial. Eu fui lá para o Rio estudar no Colégio Batista, no final da rua José Higino.
um prédio bonito, rapaz, antigo, com aquelas colunas na frente. E aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu estava no colégio, eu me sentia ótimo, porque era todo mundo mais ou menos da minha idade. No intervalo, o pessoal ia jogar futebol num campo que tinha no colégio e tal, e tal, e tal. Quarta-feira tinha lá um culto, né? Até uma coisa interessante, porque o Colégio Batista da Tijuca, ele tinha aluno de todas as religiões. Predominavam os batistas, né? Os evangélicos, mas tinha estudante católico e tinha também um grande número de judeus, porque a Tijuca tinha um núcleo muito grande de israelitas, né? Mas vivia todo mundo ali em confraternização, e você ia pro culto, que eu acho que era quarta-feira, se eu não me engano, depois do recreio, e o pastor lia lá um texto da Bíblia e comentava aquilo, não fazia referência à igreja nenhuma. Então era um negócio útil, e você sabe que aquilo ali foi assim o meu primeiro contato com a Bíblia, né? Porque antigamente parece que na igreja católica, não sei se a Bíblia era em latim, não sei o que era. Pouca gente lia a Bíblia, né? Era uma leitura mais dos evangélicos. Depois do concílio ecumênico, que começou também uma leitura maior da Bíblia entre os católicos. E eu acho que em função desses cultos das quartas-feiras, eu peguei o hábito de ler a Bíblia, e gosto de ler a Bíblia, viu? Sim. Eu acho que em todo trecho da Bíblia que você lê, se você trouxer daquela época para hoje, tem aplicação. Sim, sim. Tem aplicação. Sim. Agora, naquela época, talvez a Igreja Católica se situasse mais no Novo Testamento, né? Mas não era hábito, assim, muito, acho que... não, de leitura da Bíblia. Não era. Hoje não, hoje todo mundo lê, né? E, então, enquanto eu estava no colégio, tudo bem. Quando eu ia para casa, eu estava muito bem em casa de meus padrinhos, eles me tratavam muito bem. Era meu primo, que era mais velho do que eu, uns 3 ou 4 anos, nós dormíamos no mesmo quarto. É como se eu estivesse na minha casa, não tem nenhuma queixa deles. Mas acontece o seguinte, rapaz, era todo mundo adulto, até a rua, porque aquilo ali, meus padrinhos me contavam que quando construíram aquelas casas, todo mundo que comprou tinha filho pequeno, então aquilo Sim. cresceu todo mundo junto. E naquela época que eu fui para lá, não tinha ninguém da minha idade, então eu me sentia deslocado. Eu com 16 anos, por exemplo, tinha um jogo no Maracanã, eu ia a pé. Descia a rua Barão de Mesquita, estava no Maracanã. Eu olhava, meu Deus do céu, como é que pode? Diz que tem 100 mil pessoas, eu não conheço ninguém. Aquilo me gerava uma angústia, viu? Que eu sei que nas férias de julho, eu não voltei mais para o Rio, não. Eu me transferi para Cantagalo, voltei para o científico daqui, que tinha sido criado aquele ano. Sim. Agora, depois não. Aí, a segunda vez que eu fui com 20 anos, já com o objetivo, eu quero estudar medicina, então não. Aí não podia ter retrocesso, né? Sim. Aí eu fiquei mesmo, e também já foram outros daqui, como você citou, da minha idade, quando a hora que eu achava que o Rio estava monótono, que dava uma folga, Praça 15, Cantareira, Niterói, encontrava com um grupo lá, aí todo mundo batia papo. Tinha um também que aparecia esporadicamente no grupo, mas que você esqueceu dele, que era o Boíça, o Maurício Rocha. Sim. Foi outro também que foi para o Rio naquela época. Porque eu saía... Mas o Boíça frequentava o grupo menos. Sim. Eu saía da Assembleia por volta de 18, 19 horas, subia pela Amaral Peixoto, pegava o Geraldo e o Joãozinho no cartório e íamos para o bar. E você vinha do Rio. E o Boíça teve uma época que nós moramos na mesma pensão. Então,
talvez nessa época que ele ia mais comigo. Ele costumava aparecer, mas não era muito assíduo, não. Eu fiquei Agora você falou no João Guzo, né? O João Guzo, rapaz, eu considero um heroísmo. Você presenciou também. O João Guzo foi para Niterói, no início ficou lá na casa do tio Clarindo, parece, ou da tia Fifina, não sei. Depois conseguiu uma vaga na casa do estudante. Certo. Mas o João Guzo, de dia, estudava, metia a cara no estudo e à noite ia para o cartório da Dona Lígia bater traslado, que chama, né? Ele ganhava por página datilografada. Você já imaginou, coitado, com deficiência visual grande, trabalhar de noite, saía de lá 3, 4 horas da manhã, ganhando por página. E naquele tempo, computador, hoje você errou, vai lá, ele volta. Naquele tempo você não podia errar a datilografia, pai. Errar, você não podia rasurar, pô. Eu fico imaginando a luta que deve ter sido do nosso amigo João Guzo. Sem dúvida, sem dúvida. Cidadão de valor, viu? Sim, sim. Ele deve ter aprendido datilografia com a mesma professora minha, que naquela época tinha professor de datilografia. Sim, era importante, ué. Como hoje tem curso de informática. Era dona Lourdinha Batista, neta do professor Batista. Isso. Então ele deve ter aprendido, porque com a datilografia que eu aprendi ali, é que eu pude ser escrevente da delegacia de Cantagalo, na época que o Milton Loureiro, casado com a irmã do William, Edmir, ele era o escrivão. Aí me chamou para ser, fiquei 1 ano lá como datilógrafo. O Joãozinho deve ter aprendido a mesma, né? Naquela época tinha a máquina e você aprendia com um troço tapando o teclado. Você tinha que ASDFG. Exato. Tempos que passaram, que não devem voltar mais. Hoje nós estamos bem. Esse da datilografia, então... Com computador. Chega. Tem até o corretor automático, né? Você sabe que eu tenho três máquinas daquela que o Michel Nassif vendia, Olivetti. Sim. Olivetti. Aquela portátil pequenina. Então lá é igual numa peça de museu. Eu não guardei, mas eu tinha uma portátil que andou comigo muitos anos. Não, mas eu tenho 3 pelo seguinte, eu tinha a minha. Sim. Quando Mirth, minha cunhada, faleceu, eu acho que iam jogar aquilo fora. Eu falei, não, me dá para mim. Aí fiquei com 2. Quando Maurício, meu irmão, morreu, tinha um na casa dele. Também ninguém se interessou, eu guardei. Mas tem gente que diz, Júlio tem mania de coisa velha. Mas não é, rapaz. Sabe lá se algum dia alguém resolve fazer um museu e apanha isso tudo? Exato. Não sou eu que vou fazer o museu. Mas os seus netos talvez verem como é que era antigamente a dificuldade de se produzir um texto. Mas você falou, outro dia eu levei um susto no computador, porque manobra aquilo de acordo com a necessidade. Não entendo tudo daquilo não, que é muito complexo. Outro dia eu estava lá digitando um texto, digitei um negócio errado, corrigiu sozinho, levei um susto, rapaz. Eu não sabia que fazia isso, viu? Mas é isso que eu falei, o computador hoje corrige automaticamente. Se você não domina muito grafia de palavras, não tem problema. Mas eu não sabia que fazia isso. Eu acabei de digitar, ele voltou mais rápido, foi lá e voltou. Ué. É isso mesmo. Numa daquelas nossos encontros no bar das Barcas, a gente combinou criar o Grêmio dos Amigos de Cantagalo, né? Era um meio de congregar todo mundo, exato. Porque naquele tempo tinha muita gente de Cantagalo e Niterói, né? Sim, sim. E o Geraldo foi o mais entusiasmado com isso, né? Geraldo Arruda Figueiredo, que foi advogado famoso lá em Niterói, foi procurador-geral do Estado, é um grande amigo nosso, fez o ginasial conosco. Depois nós fomos para o científico, ele foi para
contabilidade, o técnico de contabilidade, e depois fez direito e foi um jurista famoso no Rio. Aqui eu tinha falado do João Guzzo, né? O outro baluarte foi o Geraldo, né? A mesma coisa, trabalhava dia inteiro. O Geraldo era o filho mais velho de uma irmandade de, parece que 12 filhos. Me lembro que um morreu criança, teve lá uma pneumonia, morreu, até meu pai que atendia criança, entrou em casa triste, falou, coitado Bertolino, acabou de perder o filho. Isso eu era garoto ainda, nem conhecia Geraldo, não. E isso eu me lembro dessa história. Mas vamos dizer que tenha criado uns 10, né? O Geraldo, que deslanchou na vida, né? Graças ao trabalho dele e o esforço dele. Não foi proteção de ninguém, não. Ele poderia cuidar só da vida dele, não podia? Sim. O Geraldo encaminhou todos os irmãos. Sim. E 2 deles ficaram, inclusive, no escritório com ele, né? Mas encaminhou todos os irmãos na vida. Inclusive arranjou emprego para o pai em Niterói. É um cidadão, rapaz, de um valor extraordinário. E no cartório ele tinha muito prestígio com Dona Lígia. Ele era a pessoa de mais absoluta confiança Mas dela. você sabe o porquê do prestígio? Não. O Geraldo fez contabilidade. Sim. Depois tinha aquela loja do Edinho Japor, que tinha sido do pai do Edinho, do Felipe João, né? Sim. Ali criaram uma firma, Dias Japor e Teixeira, que era o Edinho, o Lauro Dias e o Valdemar Teixeira. Sim. Depois, acho que o Valdemar saiu e tal, papapá. Bom, no fim, parece que estava só com o Edinho e com o seu Lauro. Aí o Geraldo terminou a contabilidade, o Edinho convidou o Geraldo para tomar conta do escritório da loja. A loja tinha um movimento enorme, né? Naquele tempo a zona rural tinha produção, eles compravam tudo, exportavam para o Rio, para Niterói, etc, etc, etc. Bom, aí Geraldo foi para lá. Depois, o Carlito Éboli, que você também lembra, o Carlito Éboli era muito amigo do Edinho. Sim, sim. E precisou de um funcionário de confiança para o cartório, aqui no fórum. E conversando com o Edinho, saiu o assunto do Geraldo e o Edinho concordou que o Geraldo viesse para o cartório. No cartório, você sabe, o Geraldo tinha uma facilidade de aprender as coisas, né? Era um privilegiado, a inteligência dele. O Geraldo, no cartório, aprendeu aquele serviço todo. Aí, naquele tempo, sabe como é que era o negócio de cartório, né? Não tinha concurso. Era o governador que distribuía. Sim, sim. Era um prêmio, né? Então, tinha um deputado, Walter Vieta. A esposa dele ganhou o cartório de Niterói, mas precisava de alguém que entendesse. Aí, nessa altura, Geraldo estava indo para Niterói porque queria fazer direito e tinha terminado aqui o curso de contabilidade. Mas deu tudo certo. Procuraram Geraldo. A dona era uma, mas quem na prática comandava tudo era o Geraldo. Então tinha que ser um elemento de valor lá dentro, não é? Tinha que ser, e conhecia o assunto. E cidadão de credibilidade. Eu vi o Geraldo numa tarde atendendo um cliente. Você deve lembrar aquele tempo que o Geraldo foi para aquela Companhia Brasileira de Energia Elétrica. A Light, né? Não, era Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Devia ser brasileira só no papel, né? Cá para nós. Ele trabalhou na procuradoria de lá. Aí o chefe era o doutor Moacir. Isso. Cidadão até meio tenso, né? Meio nervoso. Nós conhecemos ele. Aí depois que o doutor Moacir, acho que se aposentou, Geraldo assumiu a chefia. Sim.
Mas lá dentro, o Geraldo podia, não sei, depois de tal hora, atender os clientes dele também. Nessa época, o Geraldo ainda não tinha escritório. Um dia, minhas aulas terminaram mais cedo, eu estava meio folgado, estava ali no centro, pensei assim, eu vou até Niterói encontrar o Geraldo. Quando eu estou lá na Companhia Brasileira de Energia Elétrica com o Geraldo, chegou um cidadão, não sei quem é lá. Chegou o Geraldo, falou, Júlio, dá licença aqui. Eu falei, não, fica à vontade e tal. Aí o Geraldo virou para o cidadão e falou assim, olha, infelizmente eu não posso pegar o seu processo. Ele falou, não posso pegar o seu processo? Mas doutor, eu vou te pagar, eu não estou fazendo questão de preço. O que o senhor cobrar eu pago. O Geraldo falou assim, não, eu sei que o senhor vai pagar, mas eu não posso pegar o seu processo. Mas por que o senhor não pode? O Geraldo falou assim, olha, levei o seu processo para casa, estudei o seu processo ontem à noite, durante várias horas, e eu não tenho como defender o senhor. Aí o cidadão virou e falou assim, não, eu sei que isso aí é uma causa perdida, mas eu quero é ganhar tempo para ficar mais tempo nesse apartamento, porque é um apartamento muito bom e eu pago pouco de aluguel. Geraldo falou assim, não, mas o senhor vai me desculpar, é uma questão de consciência. Eu só pego causa quando eu posso defender o cliente. Quando eu não encontro meio de defender, eu não pego. Rapaz, o homem saiu, deu os parabéns ao Geraldo. Ele estava começando como advogado. Eu falei, meus parabéns, você é um cidadão mais honesto do que eu imaginava. Você está começando sua vida agora, você precisa de dinheiro e você teve a dignidade de dizer que não pega a questão desse senhor. Exato.